Há mais de 9 horas, a presidenta Dilma Rousseff realiza no plenário do Senado a sua defesa pessoal no processo de impeachment. Por volta das 6 horas da tarde, o ministro Ricardo Lewandowski, que preside o julgamento, suspendeu a sessão para um intervalo de 1 hora. A sessão, portanto, deveria ser retomada agora às 7 horas da noite, mas ainda não começou, como a gente pode acompanhar pelas imagens da TV Senado. Na verdade, está voltando agora, nesse momento. A TV Senado está transmitindo o retorno desta sessão do julgamento final do processo do impeachment. O ministro Ricardo Lewandowski já está presidindo a sessão. A presidenta Dilma Rousseff está com ele também lá no plenário do Senado. Daqui a pouquinho começa, então, os questionamentos à presidenta Dilma Rousseff e as respostas que a presidenta tem dado aos senadores. Bom, daqui a pouquinho a gente continua com essa transmissão da TV Senado, acompanhando esses depoimentos que acontecem hoje lá no Senado. Até agora, 27 dos 51 congressistas inscritos já fizeram as perguntas. Antes da sessão de perguntas, a presidenta fez discurso de 46 minutos. Dilma afirmou que só pode ser afastada pelo povo e reforçou que está sendo alvo de um golpe parlamentar. Venho para olhar diretamente nos olhos de vossas excelências e dizer com a serenidade dos que nada têm a esconder que não cometi nenhum crime de responsabilidade. Não cometi os crimes dos quais sou acusada, injusta e arbitrariamente. Não é legítimo, como querem os meus acusadores, afastar o chefe de Estado e de governo por não concordarem com o conjunto da obra. Quem afasta o presidente pelo conjunto da obra é o povo, e só o povo nas eleições. São pretextos para viabilizar um golpe na Constituição. Um golpe que, se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador. A ameaça mais assustadora desse processo de impeachment sem crime de responsabilidade é congelar, por inacreditáveis 20 anos, as despesas com saúde, educação, saneamento e habitação. A verdade é que o resultado eleitoral de 2014 foi um rude golpe em setores da elite conservadora brasileira. Desde a proclamação dos resultados eleitorais, os partidos que apoiavam o candidato derrotado nas eleições fizeram de tudo para impedir a minha posse e a estabilidade do meu governo. Todos sabem que este processo de impeachment foi aberto por uma chantagem explícita do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, como chegou a reconhecer em declarações à imprensa um dos próprios denunciantes. Exigia aquele parlamentar que eu intercedesse para que deputados do meu partido não votassem pela abertura do seu processo de cassação. Nunca aceitei na minha vida ameaças ou chantagens. Se não o fiz antes, não o faria na condição de presidenta da República. Todos sabem que não enriqueci no exercício de cargos públicos, que não desviei de dinheiro público em meu governo em benefício próprio, nem de meus familiares, e que não possuo contas ou imóveis no exterior. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte, quando fui torturada por dias seguidos, submetida a sevícias que nos faziam duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. Hoje, eu só temo a morte da democracia. Peço que façam justiça a uma presidente honesta, que jamais cometeu qualquer ato ilegal na vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu. Deixou absolutamente claro que esse é um processo político que acontece pela inconformidade que os derrotados de 2014 têm em relação ao resultado eleitoral e ao projeto político que governa o Brasil desde 2003. A presidenta Dilma veio aqui em busca de justiça, veio fazer a defesa da democracia,
que é essencial para o nosso país seguir em frente. Mas é claro, ela fez a defesa de sua honra, fez a defesa de sua biografia e, tecnicamente, deixou bem claro que não cometeu crime de responsabilidade. No plenário do Senado, a presidenta Dilma Rousseff faz uma defesa técnica e também política. Senadores que defendem o impeachment tentam sustentar a tese de crime de responsabilidade e negam que o processo de afastamento seja um golpe parlamentar. Um dos embates mais acirrados ocorreu entre a presidenta Dilma Rousseff e a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que disse que a presença de Dilma no plenário do Senado mostra que não há golpe. Tese desmontada por Dilma, que explicou por que chama o golpe de golpe. A sua presença aqui legitima o julgamento e derruba a narrativa de Sua Excelência e do seu partido, quando insiste, como fez agora no seu pronunciamento, em fazer a referência a golpe. Quanto à questão da legitimidade do julgamento, eu acho que a gente tem de fazer uma distinção. Nós não podemos achar que a mesma análise que se faz para o golpe de Estado baseado na intervenção militar é a mesma análise que se faz para um golpe de Estado que toda a literatura política chama de golpe de Estado parlamentar. É o fato de que você tira um presidente que foi eleito pelo voto direto por razões que estão fragilizadas pelo fato de que não tem crime de responsabilidade que a sustenta. Nós não estamos julgando a presidente Dilma Rousseff, que não cometeu crime algum. Estamos comparando duas hipóteses de governo. Privatização do patrimônio, a entrega do petróleo, a privatização da água, já sugerida dentro do governo do meu amigo Michel Temer. É o Brasil que está em jogo. Nosso patrimônio energético que está em jogo. Não é o mandato da presidente Dilma Rousseff. Não tenho dúvida que esse impeachment é uma conspiração que nasceu da vingança sórdida de Eduardo Cunha e ganhou forma na ganância sem limites de um pequeno grupo pelo poder. Quem está com a gente aqui no estúdio para nos ajudar a analisar esse dia de defesa da presidenta Dilma Rousseff é o Paulo Silvino, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa noite. Professor, havia rumores de que a presidenta Dilma Rousseff não usaria a palavra golpe. Bom, ela usou a palavra golpe, explicou várias vezes por que chama golpe de golpe. Na sua avaliação, como está sendo essa defesa? Que tom a presidenta Dilma Rousseff está adotando nessa defesa que ela faz hoje no Senado? Eu penso que eu e todas as outras pessoas que tinham expectativa de que a defesa fosse bem feita, foi atendida. Eu acho que a Dilma falou com o tom que deveria, de fato, tratar o golpe, e ela explica muito bem a diferença entre o simples cumprimento de um rito e o que é o golpe do ponto de vista político, ou seja, tirar uma presidenta eleita com 54 milhões de votos por um fato que já foi provado que não é um crime especificamente. Portanto, é evidente que a oposição temia que a palavra golpe fosse reiterada porque sabe que isso deslegitima algo que eles querem dar uma legitimidade que não tem. Sim. Portanto, eu acho que ela usou bem o tom, pelo menos na minha análise, tem sido acertado. O que nós temos que ponderar e ao mesmo tempo lamentar é que talvez tenha faltado este tom a ela ao longo desses meses todos em que foi atacada. Ela também falou sobre o governo interino, chamou Michel Temer de usurpador, falou de um governo usurpador, então ela também faz ataques em relação à situação que se coloca hoje. Sim, ela faz ataques até porque isso é o que justifica o golpe, quer dizer, é um governo que é interino, mas que não tem a legitimidade necessária dos 54 milhões de votos que ela teve. E em relação às perguntas mais técnicas, ela mostra um conhecimento bastante profundo. Ela responde com muita clareza e com muita firmeza, mesmo as questões mais técnicas. Para lá das questões políticas, você concorda com isso? Ela tem respondido com muita clareza os questionamentos que são feitos? Eu concordo. Eu acho que a presidenta, ela talvez, até pelo próprio cansaço ao longo aí do dia, para quem está acompanhando, percebeu que em algum momento ela se perde, mas o que é natural. Por outro lado, ela tem dito e explicado com muita clareza
certeza, questionamentos que se colocam pelo senso comum. Ela lembra alguns senadores que deveriam até estar melhor informados, né, quando tentam achar uma justificativa para o impeachment. Então, ou seja, o que é curioso pensar é que aquilo que alguns senadores colocam como uma natureza técnica se volta contra o próprio discurso, porque do ponto de vista técnico não há o que questionar. Ou seja, este julgamento tem absolutamente um caráter político e não técnico. Nesse momento do julgamento, é possível mudar a opinião dessas pessoas, desses senadores, ou realmente ali todo mundo tem uma opinião formada e que dificilmente isso vai ser modificado? Eu acho, bom, lamentavelmente, claro, é minha análise, não será possível. Acredito que, infelizmente, a presidenta Dilma seja afastada, definitivamente. Por outro lado, o dia de hoje é histórico, né? Do ponto de vista negativo, digamos, a maior afronta que a democracia muito jovem sofreu. Do ponto de vista positivo, digamos que ela está ali dando voz a todo o apoio das ruas e a todas as pessoas que votaram nela. Que em que pese que possam fazer críticas, sabem que o que está sendo, digamos assim, jogado ao chão não é a presidenta Dilma em si, mas é um governo eleito democraticamente. Este é o ponto. Nós podemos fazer e devemos fazer críticas ao governo, mas dentro de um ambiente democrático. O que está posto é um golpe. É a derrota de um governo eleito e a derrota de um governo que está interinamente ocupando um posto que não deveria ser dele, é isso? Exatamente. E eu digo mais, quer dizer, acho que a gente já vai percebendo como que as expectativas em relação a este governo interino, aos poucos, também são desfeitas. Porque se vê como que, bom, claro, falo de uma perspectiva de alguém que defende os direitos sociais. Então, quer dizer, esta bandeira ou esta pauta está absolutamente prejudicada, porque isso não tem sido, e o governo tem assinado, por exemplo, em relação ao direito dos próprios trabalhadores, sim, em que as questões sociais não são a pauta. Quer dizer, ele volta a uma velha máxima usada nos anos 60, 70, de que é preciso fazer o bolo crescer para depois dividir, e o problema é que as nossas questões sociais não podem esperar. Quer dizer, o que a gente tem hoje é historicamente o fim de um governo democrático que tinha esta pauta. Professor, você continua aqui com a gente. Daqui a pouco a gente fala sobre a mobilização de movimentos sociais hoje por todo o país.